pessoal do 7º ano, bem-vindo à nossa nova aula de Geografia. Nessa aula de hoje a gente vai explicar um pouco sobre o processo de formação das cidades e o espaço urbano. Para isso, eu preciso que vocês estejam ao lado do livro didático de vocês e comecem a acompanhar comigo a partir da página 22, ok? Onde vocês vão encontrar esse conteúdo. É bom também estar do lado do caderno para anotar eventuais dúvidas. A gente vai ter um encontro mais próximo e a gente vai tentar resolver um pouco dessas questões que vocês levantarem. Então, falando sobre espaço urbano, a gente vai pensar o seguinte: até a aula passada, a gente estava centrados em discutir o espaço rural. E no espaço rural, a gente viu que, além de um modo de vida, existe uma série de atividades econômicas típicas desse espaço. A gente viu, por exemplo, que a agricultura, a pecuária e o extrativismo seriam essas principais atividades e que a gente classificaria muito bem como atividades do meio rural. Embora que, além da atividade do meio rural, existia um aspecto cotidiano das pessoas que vivem no meio rural. E esse aspecto cotidiano se diferenciava muito do nosso aspecto urbano. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o protagonista do espaço urbano. Esse protagonista, ele tem um papel primordial na dinâmica econômica e territorial do nosso espaço urbano. E eu estou falando da cidade. Então, cidade não se opõe necessariamente ao espaço rural. O que se opõe ao espaço urbano. Porém, a cidade é um elemento extremamente dinâmico e diversificado quando a gente fala de espaço urbano. Porque é na cidade onde ocorre os serviços, onde ocorre a moradia, onde ocorre o fluxo e onde ocorre a transformação do espaço habitado. Então, quando eu falo que é na cidade onde ocorre os serviços, eu estou falando que no espaço urbano, a principal atividade econômica ela é a prestação de serviços. Lembra lá dos setores da economia e situa a prestação de serviços como terceiro setor da economia. Lembrando que no espaço rural a gente falava de primeiro setor. Aqui a gente está falando de terceiro setor, segundo e terceiro. Mas agora eu quero falar do terceiro. Depois a gente fala de moradia. A gente fala que as cidades, além de ser prestadoras de serviço, servem também como dormitórios. Então a gente tem aí uma dinâmica, uma função da cidade para além da prestação de serviço. Depois a gente tem uma cidade de fluxos, de migrações. Então essa cidade de fluxos e de migrações, ela interage, uma cidade interage com outra. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu falar sobre o bairro do Curado, a cidade Jaboatão. Porém, pense junto comigo, quantas pessoas da família de vocês trabalha ou estuda em Recife? Então pensem aí. Ora, então esse fluxo, através de um fluxo, eu estou fazendo com que duas cidades interajam economicamente e a partir da noção de moradia. Então, bairro do Curado, para algumas pessoas, seria um bairro dormitório. Então a gente tem aí a noção de morar, de ficar durante a noite e durante o dia as minhas atividades econômicas, financeiras, meu sustento eu encontro em uma outra cidade e para isso eu preciso do fluxo. Então o fluxo serve como interação entre as cidades, Depois eu tenho, por último aqui, a transformação do espaço habitado. Existe um geógrafo brasileiro, ele não é mais vivo, mas ele vive na teoria, vive na gente, enquanto professor, pesquisador, se chama Milton Santos. Vocês vão provavelmente ouvir falar muito dele.
Milton Santos falava que dentro desses espaços urbanos, o processo de transformação do espaço habitado, ele é muito contínuo e acelerado. Então, se a gente parar para pensar que na cidade essa dinâmica é acelerada, a gente vai perceber que, se a gente for analisar a nossa rua, observa quantas transformações aconteceram na rua de vocês ao longo de 2, 3 anos. Estamos falando numa curtíssima escala de tempo, 2, 3 anos. A casa do vizinho foi pintada, existia um serviço, um açaí ali foi fechado, tinha uma serralharia e o dono expandiu um pouco ela. Tudo isso eu estou falando de transformação do espaço habitado. É um espaço onde existe habitação e que ele está se modificando através dessa metamorfose. Os serviços tendem-se a ampliar a prestação de serviço da cidade, porque isso é uma função bastante lucrativa dentro do ponto de vista do espaço urbano, ok? Além disso, Milton Santos falava que nesse processo de metamorfose do espaço habitado ou transformação do espaço habitado, havia supressão da parte natural, ou seja, essa metamorfose do espaço habitado previa desde sempre a ampliação das cidades. E essa ampliação das cidades estava em detrimento à supressão do meio natural. Então a gente observa aí, existe uma dicotomia entre cidade e natureza. Sim, o nosso modelo cotidiano hipercapitalista prevê essa relação desarmônica. Então esse geógrafo já previa isso. E aonde é que a gente vê isso com mais clareza, professor? Vejam lá na página 25, onde a gente vê algumas redes hierárquicas dentro do modelo urbano. A gente vai ver, por exemplo, a ideia da metrópole, da capital urbana. Então, principalmente essas cidades, a gente vai perceber a transformação do espaço habitado e nessas cidades também a gente vai ver a supressão vegetal em detrimento aos serviços e à moradia. Então, observem isso. E em alguma escala a gente vai ver também fluxos, como por exemplo vias, hidrovias e ferrovias. Ok? Então, essa noção de metrópole, que agora que eu vou falar para vocês, observamos que falamos sobre cidade. Aí, dentro de uma rede hierárquica, a gente vai ter as metrópoles. As metrópoles seriam justamente essa noção de cidade-centro, e essa noção de cidade-centro, a gente parte da perspectiva em que os serviços que ela oferece sejam mais diversificados, o fluxo migratório dela seja muito mais ampliado e também dentro da função da metrópole, a gente vê a irradiação desses serviços. A gente compreende, por exemplo, Recife como uma metrópole, então a região metropolitana do Recife. A gente vê outras cidades interagindo e dependendo da capital para juntas formarem essas metrópoles. Mas, professor, só existe metrópole onde existe capital? Errado. A gente vê, por exemplo, em alguns estados, como por exemplo São Paulo, a gente tem mais de uma metrópole. Então, essas metrópoles, elas dizem respeito à centralização, à justaposição de várias cidades onde existe um centro. Esse centro não necessariamente precisa ser a capital, embora aqui em Pernambuco ocorra ao redor da capital. E além disso, por último, a gente tem os centros regionais. Eles têm uma função muito semelhante com a metrópole. Entretanto, o fluxo e a irradiação dos seus serviços não é tão grande quanto a metrópole. E existe uma outra coisa. Nos centros regionais ou capitais regionais, a gente não tem a diversificação dos meios de transporte. Então, por exemplo, eu produzo carro numa cidade A. Entretanto, eu preciso de uma região portuária para fazer a exportação
dessa mercadoria para outras regiões. Então observa, na minha cidade não tem, eu vou precisar. Embora o fato de eu produzir um carro na minha cidade já faz com que eu tenha uma gama de serviço e de empregabilidade muito grande, muito elevada. Isso ocorre aqui em Pernambuco, principalmente em duas cidades. A primeira cidade dessas é Caruaru. Então a gente tem Caruaru como centro ou uma capital regional. A segunda cidade, a gente tem Petrolina. Petrolina também é uma capital regional. Entretanto, essa discussão ela se amplia do campo da cidade, da metrópole e dos centros regionais, e a gente vai ver isso na próxima aula. Na aula de hoje, a gente basicamente viu essas três redes hierárquicas, tá bem? No mais é isso, eu vou deixar como atividade para vocês a página 24 do livro, então vocês vão de forma individual consultar aqui o material e formar esse fluxo baseado na noção do espaço urbano. Pessoal, a gente se encontra na próxima semana com mais um vídeo e eu quero que vocês se cuidem. Tchau, tchau!